Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso que nos ama, ao longo da semana, o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos nos reunir para ouvirmos a Sua palavra. Nós agradecemos por essa graça que o Senhor tem nos permitido, para que muitas pessoas novas pudessem ouvir o Seu Evangelho para receberem a salvação. Senhor, nossas igrejas que estão espalhadas pelo país, estão pelo mundo, no meio da dificuldade, todos os irmãos e irmãs que estão guardando sua fé para pregar o Evangelho, que o Senhor possa estar no meio deles, possa estar protegendo-os. Nós agradecemos por toda a sua graça. Senhor, em todo lugar onde o Evangelho está sendo pregado, que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar junto destes, para que todos os dias, cada momento mais, possa se multiplicar o número de pessoas que recebem a salvação. Senhor, nossas igrejas que estão pela dificuldade, que cada uma delas o Senhor possa cuidar, que o Senhor permita a graça necessária, adequada para todos, para que nenhuma pereça, Senhor. Que a cada momento, Senhor Deus, nos permita a palavra necessária, que o Senhor possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. A sua santa vontade, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar. Que através da sua santa palavra, como nós podemos compreender e sermos conduzidos pelo Senhor. Senhor, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, no meio da tentação, que o Senhor Deus permita a sua graça para que nenhum deles pereça, Senhor. Mas que neste tempo todo, somente o Espírito Santo possa nos conduzir. Oramos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 10. Palavra de Lucas, do Novo Testamento. Lucas. Lucas. A partir do versículo 25 ao 37, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então vamos ler até aqui. Então, durante 2 anos, por conta do Covid, nós não pudemos nos reunir para aprendermos a palavra, passamos por diversas restrições, nós passamos por um grande desconforto, mas ainda bem que, claro que a pandemia do Covid-19 não foi resolvida ainda, mas nós estamos livremente reunidos aqui para aprendermos a palavra, e eu agradeço por tudo isso. Então ainda acredito que os irmãos se sentem desconfortáveis por estarem usando a máscara, mas logo imagino que estaremos tirando as máscaras. Então, passando esse mês, então acredito que nós possamos abrir os nossos ouvidos, fechar a nossa boca, porque nós temos o quê? 2 ouvidos e uma boca, não é? Então o Senhor ele disse para nós precisamos nos apressar em ouvir e tardar em falar. Então nós precisamos ouvir bastante da palavra do Senhor Deus para compreender. E essa palavra precisa vir para o nosso coração e ela precisa ser manifesta, precisa ser anunciada pela nossa boca, pela nossa vivência. Então, ao longo da semana passada, nós nos reunimos para aprendermos a palavra. E dessa vez também, muitos irmãos se reuniram para ouvirem a palavra. Eu agradeço demais por receberem a salvação. Então nós iremos realizar o seminário e nós vimos que muitas pessoas realmente participaram, e hoje de manhã também, por diversas pessoas estarem aqui presentes, eu fico muito agradecido. Então nós, ao nascermos neste mundo, realmente o tempo mais feliz, de um grande agradecimento para nós, nós sabemos e temos certeza que é o dia da nossa salvação. E como salvos, que recebemos a salvação do Senhor, nós estamos vivendo essa nossa vivência diante do Senhor. E nós também temos um outro dia feliz, que é o dia do meu familiar, do meu amigo,
do meu vizinho receber a salvação. Então, quando eles recebem a salvação, da mesma maneira, quando eu recebi a salvação, eu fiquei feliz, eu posso me alegrar com eles. Então, vamos pensar, eu me encontrei com um terremoto, eu passei por uma catástrofe natural e muitas pessoas estão morrendo. E o que os resgatadores, o socorro faz? Realmente eles vêm e tentam socorrer o máximo de pessoas possíveis, eles arriscam a sua própria vida para poder socorrer as pessoas no meio dos escombros ou no meio daquele desastre. Então, fazer o trabalho de salvar outra pessoa realmente pode ser que você perca a sua vida. Realmente tem muitos bombeiros que sacrificam a sua vida para tentarem salvar as pessoas. Então, as pessoas que foram, realmente, por exemplo, num terremoto, estarem atolados no meio dos escombros, no meio do entulho, realmente uma pessoa lá dentro, ou uma criança presa ali dentro dos escombros, realmente ela ser resgatada, toda a cidade, todas as pessoas do país ficam felizes, não é? Então tem pessoas que, pelo contrário, recebem dinheiro, matam, tiram vida de outras pessoas em troca de dinheiro, mas também tem pessoas que sacrificam, se dedicam, se esforçam por outras. Então nós precisamos saber disso, que mesmo que no mundo realmente esteja cheio do pecado, realmente a bondade também trabalha juntamente. Então é por isso que nós, cristãos, neste meio, nós somos pessoas que espiritualmente recebemos a salvação para nos livrarmos desse inferno, deste castigo eterno. Então, como o Senhor Jesus ele já havia nos dito, realmente a nossa vida não pode ser trocada mais do que qualquer coisa. Realmente, como que nós iremos trocar a nossa vida? Então, realmente a nossa vida não pode ser trocada nem por todo este mundo. A nossa vida é tão preciosa dessa maneira. Então, o nosso espírito ter recebido a salvação é algo tão precioso. E quanto mais sabemos disso, mais precisamos considerar que o espírito do próximo é precioso para receber a salvação. Isso é algo lógico. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, logicamente ela precisa pregar o evangelho para outra pessoa, para que ela possa ouvir o evangelho e receber a salvação. Então nós nos esforçamos, nos dedicamos para esse trabalho. Porque se não houver esse esforço, outras pessoas não vão poder receber a salvação. Então, quem recebeu a salvação primeiro, ficar de boca fechada, realmente ele tiver desinteresse em relação a outra pessoa receber a salvação, então com certeza ninguém irá receber a salvação. Então, mas, realmente as pessoas, os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiramente, precisam estar unidos, precisam orar, precisam se esforçar para pregar o Evangelho. E o Senhor Deus, Ele trabalha nesse meio. Realmente no meio dessa salvação nós sabemos que o Senhor Ele conduz diversas pessoas, muitos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, no meio desse esforço, nós sabemos que o Senhor Ele se agrada. Então, de igual maneira, nós realmente precisamos nos agradar juntos. Então, é por isso que nós temos recebido a salvação. Quer dizer que agora a nossa vida de fé como um cristão se iniciou. Então, nós podemos chamar as pessoas que frequentam a igreja de cristãos, mas isso está errado. Então, como em Romanos capítulo 8, realmente uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Cristão significa aqueles que possuem o Espírito de Cristo, aqueles que possuem a Cristo. Então são as pessoas que receberam a salvação, pessoas que receberam perdão dos pecados, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que, sabendo ou não, o Espírito do Senhor está nele. Então quando uma criança pequena ele nasce, ele não sabe se ele tem um coração, se ele tem pulmão, se ele tem fígado, se dentro dele, dentro do seu corpo. Claro que tem os órgãos importantíssimos, mas ele não conhece, não é? Então, mas tem algo ali dentro. Então depois, posteriormente, quando ele começar a aprender sobre anatomia, pesquisar sobre o corpo, ele vai perceber, dentro de mim tem o coração, tem o fígado, tem o pulmão, tem os rins. Ele aprende todas essas coisas. Então pode agradecer nessas coisas. E todos esses órgãos que nós temos, realmente nós precisamos, para protegê-los, cuidar da saúde, pesquisarmos, sempre cuidarmos da maneira que comemos, de agirmos, não é? Da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nós como noivas, nós como filhos de Deus, quer dizer que somos herdeiros de Deus, quer dizer que agora o reino dos céus, quando recebemos a salvação, se torna nosso. Então, como o Senhor ele já disse, realmente existem muitos lugares para nós habitarmos a casa do Senhor Deus.
Então, da mesma maneira, realmente as pessoas que receberam a salvação são cristãos. Aqueles que receberam a salvação têm o Espírito de Cristo. Então, uma pessoa ter o Espírito de Cristo. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 2, realmente nós temos recebido o Espírito é porque nós ouvimos e cremos. Quer dizer que nós ouvimos e cremos, e quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, é por isso que até nós entrarmos no reino do Senhor, realmente o Senhor ele está junto conosco. Então, o Senhor ele está com o nosso coração todos os dias, dia a dia, junto conosco. Então, claro que realmente antes, quando nós recebemos a salvação, fomos salvos com pecadores imundos que iríamos para o julgamento. Mas após a salvação, agora o Senhor ele muda o nosso coração, a nossa vivência, para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor. Para que nós possamos nos tornar pessoas que possam entrar no reino do Senhor sem nenhuma vergonha, com toda a dignidade. Então, como uma criança pequena, quando ela nasce, ela tem um processo de crescer, porque toda criança, ela nasce, ela cresce, não é? Então, da mesma maneira, realmente nós, a nossa vivência, realmente nós nascemos de novo, quer dizer que nós recebemos a salvação. E nós temos mais um processo que é a maturação da vida de fé. Então, para amadurecer a vida de fé, então nós podemos dizer que a imagem de Cristo, a forma de Cristo, realmente cada momento mais ele vai se aplicando à nossa vivência. Então, quer dizer que realmente o nosso coração, o nosso pensamento, todas essas coisas, mais vamos ficando próximos de Deus, com a mesma visão do Senhor ao ver este mundo. Então, quer dizer que nós podemos clarear nossos olhos ao ver para este mundo. Realmente toda a nossa ação, a nossa fala vai mudando e precisa ser mudada. É por isso que cada momento mais vai sendo mudado. Assim como Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor já disse: Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor Deus é perfeito, é Senhor glorioso. Então, nós todos que recebemos a salvação, agora somos filhos do Senhor Deus. Então, nós precisamos ser perfeitos como o Pai que é perfeito. E como o Senhor Deus é santo, nós também precisamos ser santificados. Então, existem diversas palavras assim. Então, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, quanto mais o nosso coração vai mudando, o nosso pensamento, as nossas obras, elas vão mudando. Então, nós precisamos mudar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, somente dizer que recebeu a salvação, o coração, a vivência não mudar, então ele se manter com a cobiça deste mundo, mentir muito bem, viver com os amigos deste mundo, em coisas vãs, pensando em coisas erradas. Então, qual é a evidência de que essa pessoa ela recebeu a salvação? Realmente isso não recebeu a salvação. Então, da mesma maneira, após nós recebemos a salvação, a nossa vivência ter mudado. Então, isso não ocorre pela nossa própria força ou nosso próprio esforço. Realmente nós, antes de recebermos a salvação, precisamos do Senhor. E após a salvação, cristãos que receberam a salvação, eles precisam se ajudar, recebem a ajuda. Então, dentro da família também, nós temos o pai, a mãe, nós temos o tio, a tia, o irmão, a irmã, nós temos toda a família. Precisamos receber a ajuda de toda essa família para crescermos. Então, realmente, como você pode crescer sem a ajuda da família? Então, quer dizer que após a nossa salvação, e nós não estamos mais sozinhos. Nós temos nossos irmãos e irmãs. Então, nós temos 224 igrejas. 224 igrejas que realmente são como uma família nesse país. E pelo exterior, realmente, por mais de 80 países. E acredito que tem em torno de 870 igrejas pelo mundo todo. Muitos irmãos e irmãs que nasceram de novo, que nós não conhecemos ainda, eles estão em comunhão e realmente estão reunidos. Então nós não pode ser que não possamos nos reunir fisicamente aqui no mundo, mas quando formos para o céu, nós iremos nos conhecermos nos céus. Realmente, nós todos agora somos a família do Senhor. Nós não temos a solidão, porque a nossa vida de fé, cada momento mais, ela precisa ir crescendo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, realmente ela precisa estar louvando, ela precisa aprender a palavra junto com o Senhor. E estar em comunhão, orando, realmente nós não sabemos como isso é algo realmente tão gracioso. Porque nós cristãos, realmente a nossa vivência de fé está começando. Então, o que eu quero pregar hoje também,
Qual é a salvação que o Senhor ele nos permitiu? Então, ao pensarmos nisso, então quer dizer que após a nossa salvação também, qual é a nossa vivência como cristão? Realmente, qual é esse processo? Quer dizer que através da palavra do Senhor Jesus, nós vamos pensar um pouco. Então, na palavra que nós lemos, se nós olhamos Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui, realmente, os doutores da lei de Israel, eles ensinavam a lei, eles eram líderes religiosos. Então, mas essa pessoa, ele se levantou e apareceu diante de muitas pessoas, não é? Então, ele tentou o Senhor Jesus. Então, ele realmente, em vez de falar com o Senhor Jesus para compreender a verdade, para aprender alguma coisa, o objetivo dele era o quê? Tentar o Senhor Jesus. Então, esse é um formato realmente muito errado. Então, uma pessoa que busca a verdade precisa ser uma pessoa mansa, com coração suplicante, buscar diante do Senhor Deus a graça, precisa receber o ensinamento, mas esse intérprete da lei, ele mesmo se diz limpo, justo, e ele não tenta aprender alguma coisa do Senhor Jesus. Então ele quer ver como Jesus iria respondê-lo. Está fazendo o teste. Então, como é que o homem ele pode testar o Senhor Jesus? Então, se ele vai testar o Senhor Jesus, não está certo. Ele precisa testar a si mesmo. Então, nós precisamos testar a nós mesmos se estamos na fé. Então, realmente não sabemos que Cristo, Jesus, está dentro de nós. Realmente tem essa palavra. Então, da mesma maneira, nós precisamos tentar a nós mesmos para ver se estamos na fé. Então, como que a minha vida de fé está? Realmente, crer eu creio. Então, realmente, ele mesmo dizer, eu creio muito bem sozinho, e ele cair nessa hipocrisia, ou nessa arrogância, ele pensar que é uma fé que está certa diante do Senhor ou não, mas precisa ser confirmado através da Bíblia, você precisa confirmar através da palavra. Então, a fé de crer, realmente, por quê? Nós temos o Espírito Santo e nós temos a Bíblia. Então, conforme a Bíblia, nós precisamos conhecer o Senhor. Então, através da palavra, nós recebemos a salvação. Através da palavra, nós podemos ter o verdadeiro Evangelho, não é? Então, quer dizer que se nós não cremos dessa maneira, quer dizer que é uma fé errada. Então, nós precisamos testar se estamos na fé. Nós precisamos confirmar. Então, nós precisamos verificar se estamos limpos, não é? Se estamos bem. Então, realmente, da mesma maneira, nós precisamos ver, será que eu estou saudável no momento? Então, precisamos fazer diversos testes. Então, mas este homem, ele realmente sendo intérprete da lei, uma pessoa buscando a verdade, ele está realmente em um comportamento, um estado errado, porque ele quer tentar o Senhor Jesus. E também o conteúdo aqui é surpreendente. Ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, como pode herdar a vida eterna? Daí a pergunta, realmente final para nossas vidas. Como eu posso ter sucesso? Como é que eu posso viver bem? Mais do que tudo isso, é a morte. Porque a morte virá. E após essa morte, para onde eu vou? Para ir para o reino dos céus, eu preciso ter a vida eterna. Quem tem a vida eterna pode entrar no reino do Senhor Deus para viver a eternidade. Então, esse problema mais importante, ele perguntou ao Senhor Jesus. Então, o que farei para herdar a vida eterna? Então, uma pessoa que dá a vida e uma pessoa que busca a vida se encontraram, não é? O Senhor Jesus, ele veio dar a vida. E a pessoa, ela veio receber a vida do Senhor. Então, realmente, uma pessoa que quer dar a vida e outra pessoa que quer receber a vida, realmente, como já viu,
uma chance tão grande, porque a vida eterna pode ser dada nessa oportunidade de agora. Esse homem, mais do que querer receber a vida eterna, ele queria ver como Jesus iria responder, ele queria testar o Senhor Jesus. Então, algo realmente está muito errado aqui, não é mesmo? E mais outra coisa que está errada aqui. Ele disse, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele está pensando que ele precisa fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Muitas pessoas pensam assim. Então muitas pessoas vão para a igreja, realmente oram. Então realmente eles falam, eu quero viver conforme a Bíblia. Eles realmente depositam muito dinheiro, se esforçam, dedicam e acham que se fizer melhor e melhor e melhor vai ter a vida eterna. Então, realmente, mas como nós já aprendemos no tempo passado, realmente como que a pessoa ela pode receber a salvação? Como é que uma pessoa ela pode ir para o céu? Pelas suas próprias obras? Nenhuma pessoa, nenhum sequer. Como em Romanos, capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, não há nenhuma carne que será justificada pelas obras. Então, é por isso que as boas obras delas precisam ser realizadas. E uma pessoa que realmente tem a vida eterna, que realmente pode buscar a vida eterna somente do Senhor. Realmente não tem como pelas suas próprias obras. Realmente tem muitas pessoas que ainda pensam como esse intérprete da lei, buscando pela sua própria força. Então se nós olharmos versículo 26, o Senhor Jesus disse, e ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Porque esse homem é intérprete da lei, é doutor da lei. Então ele disse realmente, uma pessoa que compreende muito bem a lei, não é? Então essa pessoa, ao questionar o Senhor Jesus disse, o que a lei diz? Então porque este homem é doutor da lei, ele conhece muito bem a lei e ele está confiante de que pode guardar muito bem a lei. É por isso que os fariseus, os líderes do povo de Israel, os doutores da lei, os escribas, eles realmente não pecavam como as pessoas do mundo. Eles realmente cumpriam muito bem a lei e na moral. Eles se consideravam justos. Então, claro que realmente é difícil para outras pessoas, mas realmente pode ser justos em relação a outras pessoas, mas diante do Senhor Deus não é. Então, realmente, como na palavra de Isaías, realmente nós todos agora já somos o quê? Imundos diante do Senhor Deus. Todos nós somos imundos. Nenhuma pessoa aqui é limpo. Então, realmente, todos nós somos o quê? Realmente mais enganoso e perverso é o coração do homem do que todas as coisas. Como trapos da imundícia. Então, não é somente o pecado, mas toda a justiça que nós temos também são roupas sujas diante do Senhor Deus. Realmente estamos vestidos de roupas, mas são roupas o quê? Sujas. Então, você pode ir diante do Senhor Deus com essa roupa suja? Não tem como. Então, da mesma maneira como nós aprendemos, então, realmente nós podemos dizer que Adão ele desobedeceu diante do Senhor Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Adão foi tentado pelo diabo, que disse para Eva, realmente pode comer, vai se tornar como o Senhor Deus, e deu para ele, não é? Então, da mesma maneira, realmente, eles perderam o espírito deles morreu, porque o Senhor Jesus disse para eles que realmente, certamente morrerás, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, quer dizer, que acaba, da mesma maneira como a máquina, ela para quando acaba a energia, da mesma maneira, acabou essa conexão com o Senhor Deus, a carne estava viva, mas os olhos que eles tinham para ver o Senhor Deus realmente se escureceram e para enxergar a si mesmo realmente se clareou. As pessoas do mundo, elas têm os olhos claros para enxergar a si mesmo, mas para diante do Senhor Deus, eles são como cegos. Então, é por isso que ao verem a vergonha de estarem nu, eles fizeram realmente saias com as folhas de figueira. Mas em Isaías capítulo 64, realmente já diz que as nossas justiças são como trapos da imundícia. Como folhas. Realmente nós não podemos fazer roupas com folhas para cobrirmos as nossas imperfeições, nossos pecados, não é impossível. Então, mas realmente esse mestre da lei, doutor da lei, ele está dizendo o quê? Eu posso me justificar. Então agora ele precisa fazer o quê? Realmente ele precisa compreender na sua própria consciência de que ele não é possível. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo para ele, realmente, já que você é doutor da lei, me responda aqui.
que está escrito na lei? Como lês? Então, como está escrito na lei? Como lês? Então, como você pensa que você está cumprindo? O Senhor Jesus está perguntando isto a ele. Então, agora ele está respondendo de forma bem simples, já que ele é doutor da lei. Versículo 27. Respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele disse de forma bem realmente direta e bem feita. Então, ele realmente pegou e dividiu os 10 mandamentos em duas partes, resumiu todo o contexto e respondeu para o Senhor Jesus. Então, primeiro nós temos a primeira parte dos 10 mandamentos que é sobre o Senhor Deus e o segundo para com os homens. Então, realmente ele precisa fazer o que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós olharmos essa palavra, o que nós podemos ver? Então, realmente, o Senhor Deus, Criador, parece estar sendo venerado, respeitado. É o Deus que me criou. Realmente, é o Senhor Deus que está me dando a vida, me dando todas as coisas, toda a criação para mim. Então, ele permite a graça para mim neste momento. Claro que realmente é normal nós buscarmos esse Senhor, porque o Senhor ele me ama, mas quanto que ele me ama? Realmente, nós precisamos amar com todo o coração. Não podemos deixar um pouco. Então, com toda a vida, dando toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu entendimento, realmente toda a sua vontade, ele precisa amar ao Senhor. Então, será que alguém pode fazê-lo? Então, se nós olharmos esse Novo Testamento, realmente você precisa amar o Senhor. Realmente você precisa dar toda a sua vida, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Precisa amar até os próximos. Então quer dizer que nós podemos dizer que nossas famílias, nossos amigos, realmente são todos aqui, vizinhos, são aqueles que estão ao nosso lado. Então são as pessoas que estão ao lado. Então nós podemos chamá-los realmente de primos também, não é? Então agora nós podemos amar esse próximo, não é? Então como? Realmente dando a minha vida. Se ele está com fome, eu dou o que de comer, eu dou de vestir. Realmente eu posso alimentar, eu posso vestir essa pessoa que está nu. Realmente eu posso ajudar essa pessoa quando ela está em dificuldade. Então, realmente, como eu ajudo essa pessoa, realmente eu posso amar, eu posso cuidar com todo o meu coração. Como? Porque eu estou dando todo o meu coração, toda a minha vida. Então, realmente, já que essa pessoa não consegue ver ao Senhor Deus, ele manifesta o seu amor para as pessoas ao lado. Então, isso realmente é o entendimento, é o ensinamento da Bíblia. Então, uma pessoa que cumpre tudo isso é uma que cumpre a lei, que consegue cumprir todas essas coisas. Então, é uma pessoa que ama com todo o seu coração, ama o próximo. Realmente, será que ele vai enganar outra pessoa? Será que ele vai realmente tentar matar outra pessoa? Será que ele vai odiar outra pessoa? Será que ele vai roubar de outra pessoa? Então, não vai fazê-lo. Essa pessoa não tem pecado. Então, é uma pessoa totalmente justa. Então, essa pessoa, ela respondeu muito bem agora. Então, versículo 28. Respondeste bem, faze isto e viverás. Então, o Senhor disse, está bem, sua resposta está certa. Então, agora faze isso e viverá. Então, ele disse, que fareis para herdar a vida eterna? Então, o Senhor disse, sabe essa lei que você conhece? Precisa cumprir do jeito que você conhece. Então você vai ganhar a vida eterna. Então é a resposta do Senhor Jesus. Será que esse intérprete da lei ele pode cumprir isso?
Quem é que pode cumprir? Realmente dar todo o coração, dar toda a sua vontade. Realmente você pode servir, você pode amar o Senhor? Não, não tem como. Realmente você quer somente usar o Senhor. Então o povo de Israel foi escolhido como o povo do Senhor Deus. Então, mas a qualquer momento eles querem desobedecer diante do Senhor Deus, eles querem ir contra, brigarem. Então, as pessoas elas não amam o Senhor Deus com todo o coração, com toda a vontade. Realmente, a qualquer oportunidade eles querem ir contra o Senhor. Então, realmente não tem o coração de amar o Senhor Deus. Por quê? Realmente eles pecaram e foram contra o Senhor Deus. Não tem como amar. Então, realmente o homem ele foi amado pelos seus pais, é criado. Os pais amam demais. Realmente, mas o que acontece no final quando o filho ele não se agrada com as coisas dele? Ele reclama dizendo, por que vocês me fizeram nascer? O que vocês fizeram por mim? Será que isso nunca aconteceu na família de vocês? Pode ser que ele reclame desse jeito. Claro que pode ser que é algo que falte nos pais também, porque o pai ele pode acertar todas as coisas, mas pode errar em uma que o filho já reclama. Então o homem é assim, reclama, vai contra, murmura. Então o povo de Israel é desse jeito. Então o povo de Israel, durante 400 anos, estando como escravos no Egito, o Senhor mostrou o seu poder e o resgatou. E tirou esse de Israel para o Egito e estava de Israel estava do Egito e conduzindo para a terra de Canaã. Mas eles começaram a reclamar no deserto, dizendo, nós estamos sem o que comer, estamos com fome. Eles queriam matar Moisés, estavam murmurando contra o Senhor Deus. Então isso é o homem. Então esse é o instinto do pecado, o instinto do homem. Então, mas o intérprete da lei, esse mestre, realmente doutor da lei, ele está dizendo, realmente com todo o coração, vou amar a Deus, mas não tem como, está errado. E ele também não consegue amar o próximo como a si mesmo. Todas as pessoas querem enganar a outras pessoas, querem usar a si mesmo. Realmente, tem outra pessoa que pode amar o próximo como a si mesmo? Não tem como. Então, realmente, claro, pela consciência, realmente se você precisa o quê? Se reconhecer diante do Senhor Deus, diante do Senhor Jesus. Mas ele está dizendo o quê? Eu sou muito bom, eu não pequei, eu não adulterei. Eu não realmente enganei as outras pessoas, eu não menti para as pessoas. Então, ele poderia ser uma pessoa realmente boa na moral, mas isso ele acha que é a vida eterna, mas não é. Então, realmente, você amou o próximo como a si mesmo? Então, você fazer as coisas erradas é pecado. Então, mas você não agir realmente com a boa obra também realmente é pecado. Então, realmente, você saber fazer o bem e você não faz isso também é pecado. Então, quando o próximo está realmente na dificuldade, na tristeza, realmente você já amaram o próximo? Tá, as pessoas eles dizem, eu cumpri a lei toda se eu não tiver matado alguém. Como pode ser isso? Então, realmente não é falar que não está fazendo coisas más, precisa fazer as coisas boas. Mas muitas pessoas elas não conseguem nem deixar de fazer as coisas realmente más e ainda já querem fazer as coisas boas. Realmente é totalmente errado também. Então, realmente nós podemos dizer que esse mestre da lei é uma pessoa realmente totalmente arrogante, preso na sua própria arrogância. Então ele queria o quê? Realmente testar ao Senhor Jesus, justificar a si mesmo e disse a Jesus, quem é o meu próximo? Então realmente ele precisava usar todo o seu coração, toda a sua vida. Ele disse, eu amo o Senhor, eu te amo, realmente Senhor eu consigo cumprir toda a sua vontade, eu consigo servir ao Senhor. É uma pessoa que está preso na sua própria arrogância. Então é por isso que ele perguntou mais uma vez diante do Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, quem é o meu próximo? Então eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Diga para mim. Então ele queria mostrar como se ele fosse realmente limpo, justo. Ele disse, é só me ensinar quem é. Então o Senhor Jesus disse para ele,
Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, mas a resposta do Senhor Jesus aqui está estranha. Ele perguntou: quem é o meu próximo? Ele perguntou para o Senhor Jesus quem era o seu próximo. Mas o que o Senhor Jesus disse aqui? O Senhor Jesus, ele deu um exemplo que realmente poderia ser uma história que realmente aconteceu. Então disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, roubaram todas as coisas dele, tiraram toda a roupa dele. Então, realmente ele foi torturado, agora ele ficou todo arrebentado no chão, ele nada podia fazer. Ele estava aqui, metade morto. Então agora ele realmente está quase morto. Então por que o Senhor Jesus respondeu dessa maneira para ele? Então muitas pessoas elas compreendem a palavra de Lucas capítulo 10 ao contrário. Algumas pessoas dizem: outras pessoas receberam, encontraram com os salteadores e eu sou a pessoa boa que precisa ajudar. As pessoas elas interpretam desse jeito. Então se você quer se encontrar com o bandido ele já foi capturado pela polícia e já acabou. A outra pessoa que se encontrou com o salteador e eu sou o próximo que vai ajudá-lo? Eu sou esse próximo? Então as pessoas elas pensam o contrário. Então, antigamente, quando eu pregava o Evangelho em Mukpu, então tinha uma irmã que realmente aprendeu a palavra muito bem ali e conversamos diversas vezes comigo. Era a pessoa que cuidava das crianças, ela era uma anciã de uma igreja. E ela disse: eu cuido da escola dominical, eu estava pregando para as crianças Lucas capítulo 10, que nós precisamos ser como um bom samaritano, ajudar as pessoas que se encontraram com os malfeitores, precisamos ajudar as pessoas coitadas. Então ela estava dizendo isso de forma realmente toda orgulhosa, ela disse isso. Então, mas eu disse: professora, você ensinou ao contrário. Você ensinou totalmente o contrário. Ela disse: por quê? Então, muitas pessoas ensinam ao contrário. Então, quem é o meu próximo? Então, o Senhor Jesus está dizendo que precisa conhecer a ti mesmo. Então, realmente, essa pessoa ela tem se encontrado com os salteadores, ele está quase morrendo. Ele está vendo aquela pessoa que está quase morrendo? Sabe quem é ele? É você. Então, Jerusalém é uma cidade santa. Jericó é uma cidade cheia do pecado. Então nós podemos ver que o povo de Israel eles saíram do Egito e foram para a terra de Canaã. E na terra de Canaã eles se encontraram com a cidade de Jericó. E eles atacaram a cidade de Jericó. Então quem construísse Jericó novamente iria ser amaldiçoado. É a cidade do pecado. Então, Jerusalém está a 720 metros acima do nível do mar. E o lugar mais baixo em Israel é onde Sodoma e Gomorra foi destruído, o Mar Morto. É o lugar mais baixo da superfície da terra. Então, quase 400 metros abaixo do nível do mar. Quase 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, ali onde o Sodoma e Gomorra foi destruído é o Mar Morto. Então, por que seria Mar Morto? Então, porque seria um lugar onde não tem vida, onde nenhum peixe vive. Quer dizer que tem o formato do inferno.
Então, mas onde está Jericó? Então, Jericó vai descendo continuamente de Jerusalém até Jericó. Então, um lugar de 250 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Então, quer dizer que foi no meio, mais ou menos. Quer dizer que Jericó fica ali no meio. De Jerusalém ao Mar Morto, fica bem no meio. Então, eu fui de ônibus por um lugar que ficava de um lado para o outro, mas de uns 2 caminhos, rodando pela rodovia, nós chegávamos lá. Lá também é um lugar onde não tem árvore. Lá tem diversas rochas bem grandes. Então, por aquele caminho, as pessoas desciam de Jerusalém para Jericó. E entre aquelas rochas no meio do caminho, haviam salteadores que roubavam dos viajantes e que matavam também. Acontecia muito desse trabalho. Então, todos conheciam sobre isso. É por isso que o Senhor Jesus deu este exemplo para eles. Então quer dizer que realmente as pessoas descerem de Jerusalém indo para Jericó, da mesma maneira as pessoas elas pecaram no Jardim do Éden e estão descendo para o inferno, descendo da graça do Senhor Deus para o inferno. Então, o que significou o salteador nesse meio? Significa Satanás, que está atormentando as pessoas que partem do Senhor Deus e estão descendo pelo caminho. Então ele destrói todo esse formato da vida dessas pessoas. Como em Isaías capítulo 1, o Senhor ele já disse para o povo de Israel: então vós, das cabeças aos pés, realmente não tem nenhum ferimento. Então vocês estão realmente cheios de ferimentos, cheios de lesões e não foram consertados, estão quase mortos. Quer dizer que o formato do povo de Israel é realmente partindo do Senhor Deus, é um formato totalmente coitado, totalmente destruído por conta do diabo e indo para o inferno. Eles não conseguem saber dessa verdade. Olhamos em Apocalipse capítulo 3. Então, dentre as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, realmente é uma igreja que apresenta sobre o último tempo, a igreja que apresenta misturada este formato deste mundo. Realmente, ele realmente diz que não nada faltava, mas eles não sabiam que realmente estavam realmente nu, realmente de espírito, faltando todas as coisas. Realmente quer dizer que naquele tempo, realmente ele dizer que ele é rico, quer dizer que tem muitas igrejas, tem muitas denominações, quer dizer que a política aceitaram realmente já a religião, então eles faziam com ritos e faziam cultos com pastores grandiosos, realmente de forma bem grande, porque eles eram ricos. Então já que eram ricos, nada faltava para eles, mas ao ver do Senhor Deus, o que o Senhor Deus está vendo neles? Então o Senhor Deus está olhando um formato realmente uma igreja bem grande, está vendo um culto grandioso, está vendo um pastor vestido da peca e isso, realmente fazendo uma oratória bonita. Não é isso que o Senhor ele quer ver. Então as pessoas eles olham o formato, mas o Senhor ele está olhando o centro, o meio do coração. Ele está realmente vendo se essa pessoa que ela está surda, cega, realmente nu, realmente vendo que é uma pessoa totalmente coitada, pobre. Então, realmente diz que vê, mas ele não vê. Então, realmente é uma pessoa que está totalmente num formato trágico. Então, esse mestre da lei era da mesma maneira. Ele precisa acordar e verificar o seu estado. Você é o mestre da lei? Então, você diz que ama o próximo. Você diz que você é santo. Então, mas você é um homem que estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó. E foi totalmente destruído porque se encontrou com o diabo. Então pensem bem, uma pessoa que está morrendo, realmente ele precisa procurar uma pessoa para ajudar o seu vizinho ou ele precisa procurar um vizinho para salvá-lo? Ele precisa de alguém para salvá-lo. Então, uma pessoa que está morrendo, ele fala, Senhor, quem é o meu próximo? Eu posso amar o meu próximo? Então pode ser assim? Daí ele precisa procurar um próximo que possa salvá-lo. Então, mas ele está confundindo as coisas ao ver do Senhor Jesus. Então vocês precisam conhecer de forma exata a Bíblia. Então você sabe que tipo de pessoa você é.
Então você é uma pessoa que estava dando as costas para o Senhor Jesus, estava descendo. Então realmente estava corrupto. Então está realmente em um estado onde você está morrendo e indo para o inferno. Então deixaram ele meio morto, semi-morto e partiram. Quer dizer que ele estava quase morto. Então quer dizer que todas as pessoas deste mundo, realmente eles partiram do Senhor Deus, foram corruptos, estavam andando e foram perseguidos pelo diabo e foram destruídos. E ficaram meio morto, quer dizer que realmente o corpo todo ensanguentado está morrendo ali. E se ele morrer, ele vai para o inferno. Então é isso que precisam saber primeiro. Então para terem a vida eterna, mas precisam saber que nós somos pecadores que estamos indo para a perdição. E versículo 31. Aparece, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então, nas palavras do Senhor Jesus, este homem ele estava morrendo. E um sacerdote passou por aquele caminho e passou de largo. Então, o sacerdote é um homem que representa o povo de Israel. E ele faz o sacrifício no santuário para o povo. Então, mas esse sacerdote, então ele passou de largo. Então ele descia pelo mesmo caminho. Então por que o sacerdote que estava realizando o sacrifício ele estava descendo? Então pode ser que ele fazia os sacrifícios em Jerusalém, a casa dele era em Jericó. Então ele está descendo, não importa. Então, esses hipócritas religiosos, eles estavam descendo. E eles viram com esse homem que se encontrou com esses salteadores e falou, nossa, essa pessoa se encontrou com um salteador. Então, ele está realmente totalmente atormentado, está quase morrendo, ele vai morrer. Nossa, coitado dessa homem. Ai, coitado. E foram embora. Então, pode ser assim. Então, esse homem que se encontrou com o salteador, ele deve ter pensado. Ó. Ele estava procurando alguém para ajudá-lo. Mas, olhando o sumo sacerdote passando, é o quê? Um homem santo. Ele deve ter pensado, nossa, agora eu estou vivo, eu vou ficar vivo. Porque ele sacerdote ele vai me ajudar, porque o sacerdote ele ora para o Senhor, ele sacrifica diante do Senhor pelo povo. Se esse sacerdote não me salvar, quem vai me salvar? Então, mas o sacerdote viu este homem, mas passou de largo. O que isso quer dizer? Então, o sumo sacerdote, mestre da lei, vários religiosos, eles podem salvar o espírito do homem? Então, eles caíram na própria arrogância. Então, são pessoas hipócritas. Então, durante 10 anos que eu frequentava a igreja, antigamente eu vi diversos pastores que queriam se mostrar realmente elegantes. E um pastor, ele dizia, então eu, durante 40 dias, fiquei em jejum e eu recebi o chamado de Deus. Então, se eu orar, vocês receberão o Espírito Santo. Nossa, é incrível olhar uma pessoa dessa. Então, ele clamava de forma bem alta. Como se o Espírito Santo fosse descer dos céus, como se ele fosse santo. Então, mas passando o tempo, é como se fosse um balão que vai murchar. Então, famosos, religiosos, pastores grandiosos do mundo, eles passando do seu lado, eles podem salvá-los?
Então passaram de largo e acabou. Isso pode curar o espírito, pode salvar o espírito? Não, só passaram de largo. Eles eram com formato santo e passaram. Então, mas depois de um tempo veio um homem levita. Quem é o levita? Levita é um pouco abaixo do sacerdote. Ele tem um status, uma identidade diferente. Ele é uma pessoa que faz o trabalho voluntário, o serviço dentro do templo. Então só de olhar o andar dá para perceber que é um levita. O sacerdote ele é muito santo. Então ele era muito santo, é por isso que ele passou. Então, porque ser muito santo também é um problema. Então, mas o levítico ele é bem rápido, apressado. Então ele deve ter pensado, nossa, aquele homem deve me salvar. Que é um homem que serve a Deus no templo, serve o povo de Israel, um homem que tem esforço. Mas esse levita, chegando naquele mesmo lugar, vendo, passou de largo. Então, o que aconteceu aqui? O levita deve ter pensado, este homem ele se encontrou com um salteador, ele está morrendo. Ele vai morrer logo. Coitado. E passaram. Então vocês sabem o que isso quer dizer? Então ele mesmo deve ter pensado, eu sou levita, eu frequento bem a igreja, eu faço oração, eu faço trabalho voluntário, eu dou dízimo, eu faço muitas coisas boas. Então a vivência religiosa esforçada pode te salvar? Faça isso até o fim, até a morte para ver se te salva. Ter isso irá passar de largo. Ele permanece naquele formato coitado dele. E aparece o terceiro homem. Terceiro homem no versículo 33. De igual modo também, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aqui é um homem samaritano. Então, este homem samaritano, que tipo de homem ele é? Então, após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois países, em sul de Judá e norte de Israel, no sul de Judá. Mas então, tornando-se em dois países diferentes. Então, norte de Israel, eles não serviram diante do Senhor Deus. Eles infligiram a lei, seguiram ídolos. E o Senhor utilizou a Síria para destruí-los. O norte de Israel foi totalmente devastada. E o sul de Judá, antes mesmo de ser destruído pela Babilônia, eles foram destruídos pela Síria. É por isso que os gentios eles dominaram o norte de Israel e misturaram o povo de Israel e os gentios da época. Então eles se tornaram miscigenados. É por isso que o pessoal do norte de Israel serviam os ídolos e serviam a Deus. Então, aparecem palavras assim na Bíblia. Então são pessoas misturadas. E também agora o sul de Judá, eles continuamente serviram o Senhor Deus ali na terra deles. Mas o pessoal de sul de Judá, eles viram o povo do norte de Israel e diziam, eles são pessoas corruptas, eles se misturaram, eles são como cachorros, e desprezavam a vida deles. É por isso que nunca se relacionavam com eles. Se olhamos em João capítulo 4, então o Senhor Jesus, saindo de Judá, ele foi para o norte da Galileia e tinha que passar por Samaria.
Então muitas pessoas da Judéia não queriam passar por Samaria, por isso que eles davam a volta. Mas o Senhor Jesus passou por dentro de Samaria. E à tarde ele estava com sede, estava com fome, estava cansado. E os discípulos foram na aldeia para comprar comida. O Senhor Jesus estava sentado na frente à poça de água. E a mulher trouxe os seus jarros de água para realmente juntar água em seu cântaro. Então o Senhor Jesus disse àquela mulher: mulher, dê-me água. Então aquela mulher realmente vendo que um estrangeiro estava pedindo água. Então precisava dar água, não é um estrangeiro, um forasteiro pedindo água. Mas a mulher vendo, viu que ela era samaritana. E aquele homem é judeu. Então, finalmente nos encontramos, o meu inimigo. É por isso que ela, olhando para ele, disse: Ei, vocês nos consideram como animais, não é mesmo? Vocês realmente ignoram, realmente nos desprezam, dizendo que nós realmente estamos idolatrando aos deuses nos montes. E você está pedindo água para um samaritano e ainda mais para uma mulher? Não, eu não vou dar. Então essa mulher realmente ela não tinha nenhuma vontade de querer ajudar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus soube disso. O Senhor Jesus soube que mesmo pedindo água, ela não daria. Então por que veio pegar água logo de tarde? Realmente buscar água logo de tarde ali. A mulher samaritana ela era muito famosa na cidade. Como ela era tão famosa em Samaria? Então ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 maridos. Então fulano de tal, cicrano e várias pessoas. Então ela realmente era muito famosa no bairro. Uma mulher que vivia do seu próprio jeito. Então é por isso que ela não vinha pegar água de manhã ou de noite. Ela vinha buscar somente de tarde. Essa mulher samaritana, como ela tinha tanto pecado, o Senhor Jesus soube naquele tempo. O Senhor Jesus teve misericórdia daquela mulher. Então, antes mesmo de pedir água, quando o Senhor veio daquela mulher samaritana, o Senhor realmente viu que ela tinha sede da salvação. O Senhor teve a sede de querer salvá-la. Então, quando ela recusou, o que o Senhor Jesus disse? Então, mulher, você sabe quem é aquele que está pedindo água para você? Se você o soubesse, você daria realmente daria água e impediria essa água da vida. Então, realmente, ela não sabia quem seria o Senhor Jesus. Não tinha como saber. Então, você não me deu a água. Mas se você pedir para mim, eu posso te dar a água da vida. Então, a mulher ela se assustou. Então, não parece um homem para fazer piadas. Então, mas realmente naquela poça de água realmente tão profunda. Aquele homem ele não tinha nada para pegar água. E como é que pode dar a água da vida? Então, se fosse eu, teria dito dessa maneira. Então, mulher, você não sabe quem sou eu, não é? Então, eu pedi água, mas você não me deu, não é? Então, mulher, que você realmente não tem nem um pouco de caridade pelos próximos. Você daqui a pouco vai para o inferno. Você vai estar morrendo de sede e vai pedir água pela ponta do dedo, como se fosse a ponta do dedo de Lázaro, para realmente saciar a sua garganta. Então você vai fazer desse jeito. Você não me deu água, não é? Quando você for para o inferno, você vai pedir água e vamos ver quem vai te dar água. Então parecia que assim seria certo. Mas o que o Senhor Jesus ele disse? Você não me deu água, mas se você pedisse para mim, eu te daria a água da vida. Aquele que bebe da água que eu dou, realmente jamais tem sede. Realmente vai fazer o quê? Vai fazer jorrar a água da vida. Como em João capítulo 14.
Então, se pregar realmente de forma longa, vai acabar se contando toda essa história também. Então, mas se olharmos aqui, os judeus e os samaritanos, eles não se relacionam, eles não estão, realmente, eles não nem conversam um com o outro. Então, sabe o que os judeus chamam? Sabe do que chamam a Jesus? Eles olhavam para o Senhor Jesus, como em João capítulo 8, versículo 48 em diante. Então eles diziam, nós realmente chamamos de samaritanos. De samaritano, realmente você não é certo que esteja endemoniado? Então eles olhavam para o Senhor Jesus e chamavam de samaritano, de endemoniado. É uma palavra de desprezá-lo. Então se nós pregarmos o Evangelho, tem muitas pessoas que vêm e nos xingam. Então, eles não sabem o que é que nós estamos pregando. Eles sempre olham de cima para baixo e nos desprezam. E gostam de questionar, falando isso, aquilo. Eles ouviram as nossas palavras? As nossas palavras estão todas na internet. Ouça e verifique se realmente essas palavras estão certas. Então, mas sempre eles vão contra. Por quê? Porque é contra, é diferente deles. Então eles não querem ouvir. Então, os judeus, quanto eles odiaram o Senhor Jesus? Eles chamavam Jesus de herege. É por isso que mataram o Senhor Jesus. Chamavam de herege que desprezava, descumpria a lei. Então Paulo também foi perseguido e foi morto porque eles consideravam herege. Então chamavam Jesus de samaritano. Então todas as obras que você faz é do diabo, é do demônio. Mas o que o Senhor Jesus disse a eles? Então, realmente vocês me desprezam desse jeito, dizendo que eu sou samaritano. Então o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Cristo que veio para salvar. Então, mas chamavam de samaritano, chamavam de endemoniado. Este homem samaritano realmente estava passando naquele tempo do lado de um homem que estava quase morrendo no meio do caminho e não somente passou de largo, mas usou seu vinho, seu azeite para realmente fazer o curativo, os primeiros socorros, depois levou para a estalagem para que ele pudesse ser cuidado. Quem é que representa esse samaritano? Representa o Senhor Jesus. Então os judeus olhavam para o Senhor Jesus e chamavam de samaritano. Da mesma maneira, quem é esse Senhor? Então os judeus odiavam o Senhor Jesus, eles perseguiam. Então, mas em João, realmente nós podemos ver que eles utilizaram as mãos dos romanos para crucificarem o Senhor Jesus. Mas esse Senhor Jesus era o quê? O Salvador. O Senhor Jesus realmente permitiu essa graça para todos aqueles que criticavam e diziam para crucificar o Senhor Jesus. Todos eles apontavam dedos dizendo, você é filho de Deus, você realmente é o Cristo, então desce da cruz que nós iremos acreditar em você. Então, eles desprezavam dessa maneira. Eles estavam zombando, xingando, blasfemando e cuspindo contra o Senhor. Mas o Senhor Jesus orou pedindo para que perdoasse o pecado deles. Por todos aqueles que o odiavam, todos aqueles que o perseguiam. Então, realmente, por conta do pecado desses homens, o Senhor, ele orou. Então, esse Senhor é o Senhor Jesus, que os judeus consideravam samaritano, endemoniado. Então, é por isso. Então, esse mestre da lei, ele disse, quem é o meu próximo? Então, o Senhor Jesus está dizendo, você é o homem que se encontrou com o salteador e você está para morrer. Você precisa procurar o vizinho que irá salvá-lo. Então, você não é uma pessoa para procurar um vizinho para ajudar. Você precisa procurar um vizinho para te salvar. Então, realmente, o vizinho que veio para te salvar sou eu. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele se encontrou com o Senhor que pode dar a vida eterna. Ele precisa pedir a vida eterna no Senhor. Ele precisa procurar esse vizinho que pode salvá-lo. O pecador que está indo para o inferno, ele busca alguém para salvar? Então, muitas pessoas confundem essas coisas hoje em dia. Nem receberam a salvação, mas como pode amar o próximo? Tem uma pessoa que pode dar toda a sua vida e amar ao Senhor?
Então o Senhor é aquele que pode abandonar a sua vida por mim. O Filho unigênito do Senhor, ele dá a sua vida e morreu por nós, através desse amor que nós compreendemos. Realmente essa pessoa sim pode usar todo o coração, todo o entendimento, toda a vontade, todo o coração para viver para o Senhor. Então essa pessoa que recebeu esse amor pode amar o próximo. Então não pode confundir as coisas. Então esse samaritano, olhando para este homem que se encontrou com os salteadores, realmente teve pena e aproximou-se dele. Aproximou-se dele. E usou do azeite e vinho e atou as suas feridas. Então, azeite e vinho normalmente são comidas, não é? São alimentos que podemos consumir. Então, o azeite é muito bom para a saúde, vocês sabiam disso? Então, o vinho também, os judeus eles gostam bastante. Então, mas em caso de emergência, isso se torna remédio. Então, o vinho, ele tem o álcool dentro dele, também pode o quê? Realmente limpar as feridas. Tá? A ferida está cheia e todo ensanguentado, realmente pode estar cheio de bactérias ali, cheio de sujidade sobre ela. Então, joga-se o vinho para limpar em cima. Depois passa o azeite para realmente hidratar a ferida, para ajudar na cicatrização. E realmente o que ele fez? Ele tinha ataduras? Não tinha. Ele foi e usou roupa com certeza, ou os panos que ele carregava. Ele deve ter rasgado a capa dele para cobrir, atar as feridas. Então o que isso quer dizer? Então o Senhor Jesus, ele se tornou o meu Redentor e pelo seu sangue nós fomos remidos. Então o sangue e o Espírito Santo. Então, o sangue do Senhor Jesus, ele lavou todos os pecados de todo o mundo para a eternidade, e nós cremos nisso. Mas esse sangue do Senhor Jesus pode ser compreendido para quais pessoas? Realmente as pessoas que se encontraram com os salteadores e estão nesse estado de meio morto, sabe que irá para o inferno. Essa pessoa que deseja receber a salvação, quando o Espírito Santo trabalha dentro dele, ele pode compreender o sangue do Senhor Jesus. Então, realmente, no Novo Testamento já vimos. E nos cânticos também. Realmente, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nós compreendemos esse amor. Realmente, se não tiver isso, nós não temos como compreender. Realmente o pecador, ele desejar verdadeiramente receber a salvação, o Espírito Santo abre seu coração e faz com que, através da verdade do Espírito Santo, do sangue do Senhor Jesus ter levado os pecados dele, ele pode ser purificado. Quer dizer que é pelo sangue e pelo Espírito. Então quer dizer que o azeite e o vinho. Então, como na palavra de Hebreus, realmente o Senhor Jesus não tinha nenhuma... Era imaculado, realmente sem nenhuma imperfeição. Realmente ele fez toda essa salvação e cumpriu por nós. Quer dizer que o Senhor, através dessa eternidade, ele veio para se entregar para todas as pessoas deste mundo. Quer dizer que pelo sangue e pelo Espírito ele veio neste mundo. Então, como em João capítulo 15, realmente quando o Espírito Santo ele vier, ele irá testificar sobre o Senhor Jesus. O que o Espírito Santo testifica? O Espírito Santo testifica o sangue do Senhor Jesus, o sangue derramado pelo Senhor Jesus, essa verdade de que nossos pecados foram lavados. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 2, realmente nós conhecemos através dessa verdade, dessa graça do Senhor, quando o Espírito Santo ele vem. O Espírito Santo ele vem para nos fazer compreender essa verdade da graça do Senhor. Então nós, pecadores imundos que merecemos ir para o inferno, realmente eles podem receber a salvação. Nós podemos receber a salvação quando nós desejamos. O Espírito Santo permite essa verdade para nós. Então quer dizer que realmente esse pecador que está com esse ferimento para o pecado, para a morte, realmente somente pode ser consertado através do sangue do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo veio e fez com que ele pudesse compreender esse sangue. Então, através daquele sangue, realmente ele foi remido.
Então realmente jogou sobre essas feridas, realmente derramou sobre a ferida e atou as suas feridas. Então, e ele realmente pondo sobre o seu animal levou para uma estalagem. Então o animal nesse tempo, podemos pensar que seria um jumento, porque em Israel eles usavam muitos jumentos naquele tempo. Então o Senhor Jesus também, quando estava indo para Israel, ele foi em um jumento. Então com certeza ele deve ter descido do jumento que ele estava cavalgando e colocou este homem ferido sobre o seu jumento e deve ter ido para onde? Para a estalagem. Então levou para a estalagem e cuidou dele. Então quer dizer que realmente a estalagem é um lugar onde viajantes eles podem se hospedar por um dia, por um pouco tempo. Então a estalagem realmente eram um pouco piores do que, podemos dizer, realmente hotéis ou coisas do tipo, né? Essas estalagens desta época eram lugares bem realmente precários, mas realmente para as pessoas entrarem e dormirem por pouco tempo. Então ele foi para essa estalagem onde era somente para repor os seus produtos. Então se nós olharmos o versículo 35... E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, dentro dessa palavra tem tantos significados. Então, é difícil realmente eu pregar tudo, mas olhem aqui. Esse homem que se encontrou com os salteadores. Então ele realmente pôde salvar a sua vida, não é? Que estava quase meio morto. Então esse samaritano salvou a vida deste homem. E o levou para uma estalagem. Então numa estalagem, ele realmente precisava partir, porque ele tinha, o ocupado tinha os seus negócios. Então ele deixou aquele hospedeiro para aquele hospedeiro dando 2 denários, dizendo, para realmente 2 dinheiros ou 2 denários são dinheiros muito grandes, são um alto valor da época. Então realmente ele diz, por favor, cuide bem deste homem até que eu retorne. Então, se nós pensarmos onde está essa estalagem, então o Senhor Jesus ele derramou o seu sangue por nós e agora realmente nós não vamos mais morrer para o inferno, quer dizer que mas nós precisamos receber o quê? A cura, o tratamento, nós precisamos sarar dos ferimentos, não é? Então, até que o Senhor retorne, nós precisamos ser sarados. Então, o ferimento deste pecado ainda é tão grande. O nosso homem interno, o nosso homem externo, quer dizer, o homem antigo que está dentro de nós é o pecado. Realmente são os ferimentos. Se nós olhamos em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Esses são os 2 denários. A graça e a verdade. Versículo 17, versículo 16, e todos nós recebemos também a sua plenitude, a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, após recebemos a salvação também, a grande graça que nós temos recebido do Senhor, porque o Senhor ele nos perdoa através da graça e da verdade, ele nos ensina, ele nos purifica, ele vai nos santificando, nós precisamos todo momento. Então, até que o Senhor ele retorne. Então, onde está a estalagem? A estalagem é o rebanho dos santos que receberam a salvação, a igreja. Quer dizer que após recebermos a salvação, o Senhor ele nos deixou na igreja, realmente da mesma maneira, como deixar na estalagem é deixar na igreja. Até que o Senhor ele retorne, nós precisamos estar dentro da igreja recebendo esse cuidado. Então, quem é o dono da estalagem? É o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele partiu, ele disse que viria o quê?
o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador. Ele viria para nos conduzir, para nos purificar da palavra. Como purifica da água, nos purifica da palavra, todos os dias nos renova. Então, como em João 10:10, realmente, através dessa plenitude, nós podemos receber o que? A vida, aperfeiçoamento, realmente a graça sobre graça, não é mesmo? Então, o que nós podemos receber continuamente? Então, eu estar sozinho, lendo a Bíblia, estudando sozinho, claro que isso é importante, mas o mais importante é estar dentro da igreja. Após receber a salvação, eu não estou só, realmente eu estou dentro desse rebanho. Eu estou dentro do rebanho. Como em João 6, realmente 16, realmente nós precisamos nos tornar em um rebanho, em um único pastor. Talvez o Senhor, o único realmente bom pastor que deu a sua vida por nós é o Senhor Jesus. Nós somos as ovelhas, nós somos o rebanho que estamos sendo apacentados e criados pelo Senhor Jesus. Nós realmente antes éramos como ovelhas desgarradas, mas agora retornamos para o pastor e bispo das nossas almas. Então realmente o bom pastor que conduz essas ovelhas, que é o Senhor Jesus. Nós somos as ovelhas criadas pelo Senhor Jesus, dentro desse rebanho. A igreja não é uma igreja sozinha. Então, em grego, nós podemos dizer que é eclésia, quer dizer que é um grupo seleto, diferenciado. Um grupo conduzido pelo Espírito Santo. Um grupo separado para servir ao Senhor, diferenciado para fazer o trabalho do Senhor. Então, em Atos capítulo 4 também. Capítulo 3, realmente ele já disse, nós precisamos manter o que? Essa unidade do Espírito. Então, realmente nós não podemos partir desse rebanho. Então, realmente nós todos, quando nascemos, temos irmãos, irmãs, tio, tia, pai, mãe, avô, avó. Realmente todos estão aqui dentro da igreja. Todos estão dentro da igreja. Como Efésios capítulo 2, realmente nós não somos realmente estrangeiros fora, nós somos o que? Co-herdeiros, nós somos cidadãos dos céus, nós somos a família do Senhor. Então nós todos realmente estamos dentro do Senhor, quer dizer que nós todos o que? Somos pessoas que vamos viver a eternidade junto do Senhor. Nós somos pessoas que iremos viver junto com o Senhor até o fim dos tempos. Realmente mesmo que tenha algum problema, realmente não é para brigar, entenderam? Então nós somos a família do Senhor. Então, as pessoas que vão viver junto nos céus precisam viver juntas nessa terra. Precisam uma sustentar a outra, ajudar uma a outra. Então, precisam realmente ajudar, realmente se esforçarem, cooperarem no Evangelho. Então, até entrarmos no reino do Senhor Deus, nós temos o mesmo destino. Entenderam? E isso é a estalagem. Então, nós não podemos partir dessa estalagem até que o Senhor ele retorne. O Senhor, o Espírito Santo, realmente ele conduz através do Espírito Santo, através da graça da verdade. Em Efésios capítulo 5. Então o homem realmente ele sem odiar a sua própria carne. Realmente ele cuida, ele alimenta, não é? Da mesma maneira o Senhor ele está nos alimentando, ele está nos protegendo, porque nós somos o quê? Membros do Senhor, nós somos partes do corpo do Senhor. Nós todos somos membros, realmente ligaduras do corpo do Senhor. Então isso é algo realmente muito bonito. Então realmente quer dizer que o Senhor ele está dizendo que até que ele retorne, nós precisamos nos manter dessa maneira. Então, as pessoas que realmente se encontraram com esses salteadores, então realmente quando eles receberam essa ajuda, esse homem recebeu ajuda, ele era um homem totalmente coitado, meio morto. Ele era um homem realmente cheio de ferimentos. Será que o Senhor ele quer ver este homem quase morto quando ele retornar para o Senhor? Não, não é. Então realmente ele precisa se encontrar com esse homem que o salvou realmente de forma que graciosa, ele precisa ajudá-lo. Então realmente o Senhor ele está voltando. Então, realmente 2 denários. O Espírito Santo ele nos conduz dessa maneira. Então, realmente 2 denários pode ser que falte. Então ele disse o quê? Realmente te pagarei quando eu retornar. Então, o que quer dizer isso?
Que pode ser que os 2 denários faltem. Quer dizer que enquanto nós estivermos dentro do rebanho, dentro da igreja, realmente o Espírito Santo ele nos conduz, ele nos permite a graça. Mas não dá para nos aperfeiçoar por completo nessa terra como Cristo. Nós não podemos ter a mesma personalidade de Cristo, de Deus. Realmente nós tentamos nos funcionar a cada momento mais, mas realmente tem momentos que faltam. E quando que esse momento que falta, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser cumprido. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, quando o Senhor ele retornar, o nosso corpo ele vai ser transformado em uma estatura completa, gloriosa, igual do Senhor. Quer dizer que esse nosso corpo vai ser transformado como um corpo glorioso como o do Senhor. Primeiro, nossos pecados eles foram lavados, nós recebemos a salvação, a nossa vivência, o nosso coração, cada momento vai ser mudado. Então, nós cada momento mais vamos nos tornar como o Senhor. A nossa carne vai se transformar dessa maneira, realmente como um corpo santo, santo e glorioso diante do Senhor. Então, como a imagem dessa glória, nós iremos ser transformados. É por isso que em Romanos capítulo 8 também. Então, nós todos que recebemos realmente esses frutos do Espírito, realmente nós somos pessoas que nascemos de novo. Então, nós agora realmente nascemos de novo. Então, claro que as pessoas que estão realmente doentes, tem vezes que as pessoas elas estão cansadas, tem vezes que elas sofrem. Realmente, após receber a salvação, tem diversas dificuldades neste mundo, com certeza. Então, mas realmente viver pelo Senhor até o fim, guardando a sua fé, é o mais importante. Imaginem não ter nenhum sofrimento, ele ser rico, viver de qualquer jeito no mundo. Isso não é bom. Realmente, no meio da dificuldade, realmente ele guardar a fé, ele depender do Senhor, obedecer, isso é a verdadeira fé. Então, a verdadeira fé é quando você está na dificuldade, quando você está no sofrimento. Quando você está em paz, no repouso, no seu conforto, você não sabe muito bem. Então, realmente você depender desse Senhor. Você viver dessa maneira. Então, quando o Senhor ele retornar, o nosso corpo também ele ser aperfeiçoado como o do Senhor. Então, realmente essa grande salvação, esse seu grande amor que ele nos permitiu. Realmente lá dos céus nós iremos louvar. Então, quando o Senhor ele vier, o nosso corpo vai ser transformado como o do Senhor. Esse corpo realmente tão baixo, ele vai ser transformado para o corpo de glória do Senhor. Então, após ser transformado, realmente os anjos, as legiões, eles virão e louvarão, e naquele meio nós iremos nos encontrar com o Senhor da glória. Então, essa é a nossa maior esperança. Então, realmente, quando o Senhor ele retornar, ele pagará se faltar alguma coisa. E até aquele tempo nós precisamos permanecer dentro da igreja, dentro da estalagem. Entenderam? É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, realmente versículos 7, 8, nós realmente precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser persistentes. Realmente dentro da igreja do Senhor, porque o Senhor ele nos chamará realmente para o nome do Filho do Senhor, realmente do nome do seu Filho Jesus, realmente para estarmos em comunhão. Então, fellowship quer dizer que é união. Então, 1 João, realmente capítulo 1, nós podemos dizer que a nossa comunhão é com o Senhor Deus e seu Filho. Então, realmente nessa comunhão dos santos, com o Pai e o Filho, Jesus Cristo, realmente estamos junto deles. Realmente é esta comunhão que nós estamos. Dentro da igreja nós estamos em comunhão. Realmente nós estamos unidos juntos. Então não é uma comunhão carnal, mundana. Realmente não é você ser rico ou pobre, você ter isso ou aquilo. Sua cor do seu rosto, da sua pele é assim ou não. Realmente não importa. Ultrapassando todos os artifícios humanos, aspectos mundanos. Realmente nós estamos nessa comunhão santa e espiritual junto do Senhor. Até que o Senhor ele retorne. Então, realmente, nós ouvimos continuamente essa palavra. E depois eu irei pregar coisas mais específicas depois. Então, vamos realmente só confirmar mais uma vez as palavras. Lucas, capítulo 10. Vamos procurar. Lucas, capítulo 10, versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, aqui aparece algo muito importante. Então, o que esse mestre da lei, ele disse? Realmente, para se justificar, ele disse, Senhor, quem é o meu próximo? Então, realmente, eu preguei até agora isso. Então, realmente, esse mestre da lei,
o doutor da lei, ele é um homem que, realmente coitado, que ele é o homem que se encontrou com os salteadores. Então, realmente, quem que se torna o próximo desse homem que se encontrou com o salteador? Ele diz, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o próximo desse salteador? Desse homem que se encontrou com o salteador? O Senhor Jesus está dizendo, você é o homem que se encontrou com o salteador. Então, realmente, quem é o próximo do homem que se encontrou com o salteador? É o homem samaritano. Quer dizer que o samaritano é aquele que pode salvar, que é o Senhor Jesus. Então, ele precisa saber disso para que ele possa ser curado, para que ele possa ter a vida eterna. Então, quem é o próximo que se encontrou com o Senhor? Então, nós somos pessoas que nos encontramos com salteadores que merecemos ir para o inferno. Quem é o nosso próximo? Aquele que permite a misericórdia. Quem é que permite a misericórdia? É o Senhor Jesus. Se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 4, realmente o Senhor que é cheio da sua misericórdia, através do seu grande amor que nos amou, realmente Ele nos salvou. Quer dizer que nós realmente fomos justificados, nós recebemos a salvação do Senhor. Quer dizer que o Senhor teve a misericórdia, é incondicional. O Senhor que é cheio dessa misericórdia, através do seu grande amor, Ele nos salvou. Então o Senhor é aquele que é realmente o vizinho que nos salvou, o próximo que nos salvou. Então, mas o Senhor Jesus está dizendo, vai e faze da mesma maneira. O que isso quer dizer? Não podem confundir essa palavra. Então o Senhor Jesus está dizendo, você é o homem que se encontrou com o salteador, e quem permitiu essa misericórdia para você sou eu. Então se você compreendeu isso, então você vai e faz o mesmo. Então quer dizer que realmente se você crê que o Senhor te salvou, então você pode permitir a misericórdia da mesma maneira para com o outro. Então nós recebemos a salvação. Nós recebemos a salvação e agora o que nós precisamos fazer? Como em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que permanece em Cristo, realmente ele precisa fazer da mesma maneira que o Senhor. Precisa agir como o Senhor. Então se o Senhor ele permitiu a misericórdia para mim, eu também preciso permitir a misericórdia para com os próximos. Eu preciso pregar esse evangelho. Então em João capítulo 5, versículo 17 também. Realmente meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então versículo 21, o Senhor Jesus diz, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também quer o Filho, vivifica aqueles que quer. Quer dizer que o Senhor Jesus ele realmente nos vivificou. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus também disse, realmente quem crê em mim também, realmente fará o mesmo que eu faço, ou ainda coisas maiores. Então depois que o Senhor Jesus ele ensinou, realmente os apóstolos, eles salvaram até espíritos mortos. Então o Senhor Jesus disse, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O que significa isto? Quer dizer que pode salvar os espíritos que estão indo para o inferno, que estão na perdição. Quer dizer que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Quer dizer que nós todos ouvimos a voz realmente do Pai. E quem realmente ouve a voz do Pai, realmente do Filho que foi enviado, pode ser salvo. Realmente após recebermos a salvação, qual é o trabalho que nós precisamos fazer? Realmente ainda tem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Então realmente Satanás, realmente que está espancando, atormentando, torturando as pessoas, estão quase mortos, meio mortos ali no meio da estrada. Nós precisamos pregar para essas pessoas. Como em Salmo 66. Realmente o Senhor, realmente todo o trabalho que o Senhor ele tem feito para mim, realmente eu anunciarei as boas obras do Senhor. Então, realmente da mesma maneira, todo o trabalho que o Senhor ele fez pelo meu Espírito, toda a graça que o Senhor tem permitido para mim, eu irei anunciar. Então a pessoa que recebeu a salvação é o segundo bom samaritano. Então realmente como é que eu posso receber a salvação? Realmente porque alguém prega para mim. E após receber a salvação, você pode fazer esse trabalho. Então, uma pessoa que é pecadora, ela precisa receber a salvação primeiro. Precisa saber que é um pecador imundo que precisava ir para o inferno. Como em Salmo 118, realmente versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras ao Senhor. Então uma pessoa que realmente morre, ela vai para diante do Senhor Deus, mas ela está viva até agora, está esperando. Qual é o objetivo? É para pregar o Evangelho. Então, após
recebemos a salvação. Qual é o maior objetivo que nós temos? Qual é o objetivo do cristão? Realmente é pregar o Evangelho, para que muitos mais espíritos possam ouvir o Evangelho, possam receber a salvação. E esse trabalho que o Senhor ele nos encarregou. Então a pessoa que recebeu a salvação primeiro, realmente ele prega para nós. Então, como é que nós realmente iremos compreender esse Evangelho? Nós somos inteligentes? É por isso que compreendemos sozinho? Realmente até que o Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado para nós, realmente quantas pessoas elas morreram, quantas pessoas sofreram realmente para que o Evangelho chegasse até a nós. Quer dizer, o resultado de todo esse sacrifício é a nossa salvação. Então, as pessoas que receberam a salvação primeiro, eles realmente sacrificaram, eles realmente se esforçaram, então o Evangelho ele foi pregado para nós. Então o que é que nós precisamos fazer? Realmente nós recebemos a salvação e vivemos de boca fechada? Realmente para pregarmos o Evangelho nós temos diversos trabalhos que nós precisamos fazer. Eu não consigo fazer, mas nós conseguimos. Quer dizer que nós estamos num rebanho, nós estamos unidos, nós cooperamos, nós nos esforçamos. Quer dizer que para podermos pregar o Evangelho. Realmente as pessoas que receberam a salvação no seminário bíblico também, realmente nós nos esforçamos, nós oramos todos juntos. Realmente eu vi como o coral também, ele canta realmente todos os dias. Vocês estão bem da garganta? E as irmãs, as mães, as senhoras que estavam realmente preparando a comida na igreja, os irmãos que conduzem, o pessoal que está na limpeza, o pessoal que cuida do estacionamento. Por que tem todos esses trabalhos? Para salvar pelo menos mais uma pessoa. Então, realmente nós já teremos nosso retiro de verão. Então, nosso retiro de verão lá na cidade de Gwangju, nós iremos fazer 7 vezes o retiro de verão. Nós não podemos fazer tudo de uma vez, não é? Então, realmente iremos dividir em 7 vezes, e 7 vezes onde cada vez realmente reúne mais de 10 mil pessoas. Todos irão ouvir a palavra, dormir por lá, comer. E no verão, realmente, todos vão estar o quê? Realmente, nesse calor, eles querem o quê? Viajar para o exterior, ir para a praia, viajar. Mas nós vamos usar a nossa folga para entregar nas mãos do Senhor, para pregar. Então, iremos derramar todo o nosso suor. Então, para salvar o outro espírito, eu também o farei. Então, eu quero me esforçar nesse trabalho também. É um grande agradecimento. Então, realmente, o pastor, ele pregar sozinho, esforçadamente, será que funciona? Não, não adianta. Não adianta assim. Então, essa pessoa ela ter recebido a salvação, realmente é onde o Espírito Santo ele trabalha. Quer dizer que realmente dentro do retiro também nós podemos ver que nós entramos no meio da glória diante do Senhor Deus. Realmente, muitas das pessoas que são convidadas pela primeira vez, vendo aquele trabalho do Espírito Santo, eles são derrubados diante do Senhor Deus, porque eles percebem quão grandioso é o trabalho do Senhor. É por isso que no retiro, realmente, tantas pessoas recebem a salvação. Então, todas aquelas pessoas, realmente, elas vêm novamente no retiro de novo, para convidar. E elas convidam outras pessoas também. Então, é por isso que as pessoas que recebem a salvação todos os dias vai aumentando. Então, realmente, vai. E tu também, faze o mesmo. Então, realmente, como o Senhor, realmente, Ele fez por mim, nós também precisamos ir fazer o mesmo. Então o Senhor, ele logo virá. Então, até que o Senhor, ele chegue, hein? Realmente nós precisamos, através desse trabalho do Senhor, precisamos orar, precisamos nos esforçar diante desse trabalho do Senhor Deus para cumprir esse trabalho. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas realmente nós todos que seguíamos a vontade da nossa carne, bebendo desse pecado como se fosse água, mas o Senhor teve a misericórdia e nos permitiu essa grande graça. Fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do seu sangue precioso, nós somos salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós. Senhor, nós agradecemos por toda essa grandiosa graça. Senhor, nós todos, pecadores que agora fomos salvos pelo Senhor, realmente existem tantos espíritos que ainda não receberam a salvação. Senhor, que permita essa oportunidade para que muitos espíritos possam ouvir o seu evangelho para serem conduzidos para diante da sua salvação. Senhor, até o dia que nós retornemos para o Senhor, realmente que nós possamos seguir o trabalho do Espírito Santo para fazer o trabalho do evangelho, Senhor, para que todos os dias a nossa vivência, nosso coração possa ser mudado, para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor. Senhor, que o Senhor Deus possa nos conduzir
para que nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos que ainda não receberam a salvação, realmente eles possam ser conduzidos para diante da sua palavra e que nós possamos cumprir esse grande trabalho. Senhor, esse retiro de verão que está para se aproximar, realmente que está para acontecer, que o Senhor permita que seja uma oportunidade para recebermos uma grande graça e possamos dar glórias ao nome do Pai, realmente onde o Evangelho possa ser pregado e nós todos possamos cooperar para cumprir esse seu grande trabalho. Nós todos possamos ser utilizados para o seu trabalho. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.